Olá, meus girassóis, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, eu sou cigana de luz nesta terça-feira, 5 de agosto de 2025, trazendo previsões, revelações que vocês pedem. Vocês sabem, o comentário mais curtido, mais pedido sempre vem pro ar. E é claro que todos nós, girassóis, estamos tristes, abalados, e nós não é, já era de se esperar. Quem acompanha aqui o canal da Cigana sabe, né? Já sabia que Vossa Santidade Intocável iria dobrar a aposta em todos os sentidos, né? E eu já tinha feito previsão sobre a prisão de Bolsonaro. E ele ainda não deu o passo ainda mais largo que as próprias pernas, porque ele sabia que se ele colocasse Bolsonaro em prisão que não fosse domiciliar, né? O Brasil ia pegar fogo, mas pegou fogo de qualquer jeito, tá? Mediante isso, tudo que aconteceu ontem, né? Houve manifestações, inclusive aqui na Paulista, em São Paulo, houve manifestações também em Brasília, eles foram, né? Parabéns, Sebastião Coelho. Eu tive a oportunidade, eu tive o privilégio, eu tive a honra de conhecê-lo em uma das manifestações. Conversamos breve, tiramos fotos. Ele é um homem assim extraordinário, ao qual eu tenho tremenda admiração e respeito. Um beijo, querido, e parabéns aí por promover essa manifestação. E o Brasil não vai parar, né? O brasileiro, ele já tá por aqui, ó, né? Nós, gerações, já estamos por aqui, ó, né? E foi meio que um tapa na cara e um dedo no meio para nós que fiz, né? Que a Vossa Santidade fez após a nossa manifestação. É assim que a gente se sentiu, né? Mas mexeu com quem não deveria mexer, né? E aí Donald Trump, né, falou que todo mundo que estiver envolvido, direto ou indiretamente, a favor dessa prisão, vai sofrer sanções. Tá, mediante toda essa energia, tudo o que está acontecendo, o que podemos aguardar? Tá, desta vez eu não canalizei a energia do Donald Trump. Eu canalizei a energia do Bolsonaro, porque tudo se refere, né, à prisão domiciliar dele. Então eu achei melhor canalizar a energia do Bolsonaro, porque a gente vai ter respostas mais precisas e objetivas, mesmo porque a energia do Donald Trump corresponde a uma série de situações do mundo que ele está resolvendo. Em relação a gelar, né, entre a Ucrânia e a Rússia, entre outras coisas, né? Então, eu preferi canalizar a energia desta vez do Bolsonaro e eu vou dizer, vocês podem ver pelo semblante da cigana, né? Ele tá tão triste, tão triste. Eu sinto um misto também de revolta, mas eu sinto uma tristeza tão grande, sinto dores na parte abdominal, porque a tristeza, eu sempre falo, existem doenças, claro, o que ele tem, o que Bolsonaro tem, nada mais é que a sequela de um atentado covarde que deixou sequelas por toda a vida. Mas existem doenças psicossomáticas. A maioria das doenças que nós temos são doenças psicossomáticas. Inclusive, muitos tipos de CA, né, são provenientes de doenças psicossomáticas. Você vai somatizando uma série de emoções, um misto de tristeza, revolta, indignação, a terra já mais pesada para quem já possui mais evolução espiritual, acaba que a pessoa adoece. Vai somatizando. E a minha preocupação em relação ao Bolsonaro neste momento, ele já tem, né, já teve inúmeras sequelas, já passou por várias cirurgias, está num momento delicado, mas olha, Deus é perfeito em tudo, tá? Bolsonaro não segura, né, o facho dele, como dizia a minha falecida mãe, cigana Dona Carmen, ele não segura o facho dele. Então, essa prisão, de certa forma, Deus sabe o que faz. Primeiro, que despertou o gigante que já estava despertado para o gigante não sentar mais. E agora, enquanto a gente não colocar a ordem nessa casa, eu falo a gente, gerações em geral, o brasileiro de direito, o brasileiro de fé, bolsonarista ou não. Eu encontrei muita gente, inclusive, na manifestação na Paulista no domingo, que não é bolsonarista, não tem nada contra o Bolsonaro, mas não é exatamente bolsonarista, mas é patriota. E eu acho que toda pessoa que tem um mínimo de raciocínio e seja pessoa de bem e queira um Brasil melhor para todos, não precisa amar o Bolsonaro, mas a gente há de convir que ele está sofrendo muita injustiça, porque esse homem não é corrupto, né? Então,
É claro que, mediante os girassóis, mas quando eu falei que essa prisão, de uma certa forma, domiciliar, de certa forma, para a saúde dele, para ele sossegar um pouco mais o facho, tá? É bom nesse lado, porque ele está num período muito crítico de saúde. Isso me preocupa, tá? Pode ver que a vela dele tá bem fraquinha aqui, ó, vocês podem ver, essa vela é referente ao Bolsonaro. Tá vendo? Ela tá bem fraquinha, ó. Não tá chorosa, não tá soltando fumaça negra, apesar, afinal, a energia do Bolsonaro é muito boa, mas está numa vela com chama baixa, ou seja, ele está num momento muito delicado de saúde. E por outro lado, não existe revolução sem ação. Então, o povo que já estava, né? Então, mas vamos ver as consequências dessa prisão. Se ele pode ir, se tem tendências ou não para ele ir para uma prisão normal. O que podemos esperar em relação às sanções aqui para o Brasil após essa prisão, né? E no Brasil em geral. Então, com a permissão de vocês, eu estou com 2 baralhos aqui, 2 baralhos ciganos. Eu vou começar com o baralho da adivinhação e depois eu vou para o baralho da nossa mãe Santa Sara, tá bom? E é claro, primeiramente, agradecendo a cada um de vocês que me permite entrar na sua casa, que confia na cigana, que está ajudando a cigana aí. A cigana não, o nosso canal representa a direita. O nosso canal representa a força da direita. Nós vamos ultrapassar muito em breve 1 milhão de inscritos, 1 milhão de girassóis rumo ao país digno, com liberdade e verdadeira democracia. Então, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Se você já se inscreveu, dá uma olhada para ver se aconteceu alguma coisa e o YouTube acabou te desinscrevendo. E para você que está chegando agora no canal, sim, sou uma cigana de linhagem espanhola, mas sou brasileira, sou vidente e vidente, sou astróloga, numeróloga cabalística, estudiosa do espiritualismo há mais de 30 anos. Aqui no nosso canal nós temos encontros marcados de segunda a sexta-feira, abordagens espirituais, previsões gratuitas para vocês, previsões mensais para todos os signos, previsões inéditas para o Brasil e para o mundo e muito mais. Então, seja muito bem-vindo, porque aqui somos luz. Vamos lá, então. Vamos lá. Peço aos mentores de luz que me usem como instrumento através deste baralho cigano, para trazer previsões precisas e objetivas sobre essa prisão do nosso amado Bolsonaro. Quais as consequências totais para quem prendeu, para quem está envolvido nessa prisão, para o nosso Brasil. Por favor, me usem como instrumento. Assim é. Opa, assim será. Graças a Deus. Opcha! Bem densa a energia, né? Bem densa, olha. Bem densa. Não era para menos, né? Vamos continuar. Gerações emanando muitas energias positivas a Bolsonaro, porque ele precisa da gente. Vamos lá. Baralho da Santa Sara. Peço aos mentores de luz que me usem também como instrumento através deste baralho cigano também, para trazer previsões precisas e objetivas sobre Jair Messias Bolsonaro. Ele pode ir para a prisão comum? Como que fica o Brasil? Quais as consequências para quem mandou prender e para todas as pessoas envolvidas nessa prisão? Por favor, me usem como instrumento. Assim é, assim será. Graças a Deus, o nosso Brasil bem. Não dá para embaralhar. Ela já, ó. Preparados? Ansiosos? Cigana também.
Nós sabemos de cor e salteado que essa prisão decretada ontem para o Bolsonaro teve um duplo sentido da pessoa a qual mandou prendê-lo, né? Nós sabemos que primeiro era para abafar situações que estão sendo divulgadas que podem prejudicar ainda mais certa pessoa, determinada cobra, careca. Então, digamos que tinha que jogar um boi de piranha, vocês sabem o que é boi de piranha, né? Algo para trazer uma cortina de fumaça para que se tirasse o foco de cima das denúncias prestadas pelo Tagliaferro, a qual eu já tinha feito previsão, que ele ia soltar muita coisa e vai soltar muito mais. Mas deu ruim. A segunda também era para dar uma resposta às pessoas na rua, tendo em vista que os girassóis, o gigante se levantou e agora ele não vai estar mais em berço esplêndido, até que o Brasil tome jeito, certo? Então teve duplo sentido, nós sabemos, mas não deu certo. Digamos que foi um tiro no próprio pé, porque aqui eu vejo a casa 34 do Cardume, lá vem ambos os jogos, inclusive. Então, assim, por mais que o gigante tenha acordado, o gigante estava acordado ainda esperando boas intenções de Davi Alcolumbre, de Hugo Mota, que estão sentados em berço esplêndido, né? Nós sabemos. Mas com essa prisão, justamente após um dia de manifestações tremendas em todo o país, o Rio resolveu seguir seu curso a favor. Casa 22. Eu sempre falo, Deus, nosso Pai, nosso Criador, Ele é bom o tempo todo. Tudo tem uma razão e um porquê. Por mais que nós fiquemos muitas vezes tristes, revoltados, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele permite. E esse efeito dominó em relação à nossa terra, representando o Brasil, a casa, não haveria tantos cortes, Casa da Foice, eu não estou entendendo assim, calma que eu já vou explicar. Se não mexessem com o nosso homem, nosso líder. Entenderam? De uma forma mais abrangente, covarde, enfim. O que eu quero dizer para vocês, que eu vejo aqui, como eu interpreto, é o que eu falo. Eu sirvo a espiritualidade de luz. Eles não erram. Eu preciso interpretar e não de forma equivocada o que eu digo, tá? O que eu vejo, eu que não posso interpretar errado. O que eu vejo exatamente? As pessoas responsáveis por impeachments estão se abstendo por covardia, por rabo preso, por uma série de motivos, certo? Só que agora não dá mais. Não vai dar mais. É o que eu falei. Às vezes a pessoa age por impulso, por revolta, e aí dá no que dá. Aliás, a gente nunca pode tomar nenhuma atitude, viu, geração? Na vida da gente, pessoal, quando a gente está muito feliz ou quando a gente está muito pé da vida, ou muito triste. A gente tem que estar equilibrado, senão a gente faz caca. E fizeram caca com a prisão dele. O que eu quero dizer para vocês aqui, tá? Novamente o Rio seguindo seu curso. A Casa do Cão, que tem a ver com a lealdade e fidelidade de um povo em prol da paz, da tranquilidade, da justiça, e não vai haver regresso disso. Tá, mas em relação às sanções,
Eu não queria estar na pele de todas as pessoas envolvidas, não as que estão presas, não as vítimas, envolvidas no 8 de janeiro, envolvidas nesse acordo, essa união de pessoas em relação a esse processo do golpe. Eu não queria estar na pele deles, não. Entenderam que não vai ter mais volta, gerações? O que está acontecendo através da prisão domiciliar do Bolsonaro não vai ter mais volta. Existe a possibilidade de ainda, mediante tudo isso, a cobra careca dobrar a aposta e prender ele? Pode. Por ineficiência, por abstinência e por incapacidade de Igor Mota e de Davi Alcolumbre. Só que aí, vocês escrevam o que a cigana está dizendo. Se isso acontecer, não somente a oposição vai para cima deles para empichá-los também, para afastá-los também, como a lei Magnitsky vai sobrar para todo mundo. Eu nem sei se o Fux vai escapar dessa, hein? Aliás, ele pisou na bola, né? Negando, né? A prisão domiciliar de Daniel Silveira, a qual eu trouxe. Ele precisa. Ele precisa. Agora eu tô vendo uma coisa aqui, eu espero que eu esteja interpretando errado. Eu não vejo que é em relação ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro saiu aqui abaixo. Tá? Nesse vucu-vucu que estamos vivendo, aonde o gigante acordou, ou seja, não vai mais sentar nem aguardar mais nada. Agora, o que eu quero dizer, tá, é que se Bolsonaro for preso, o que é um risco, aí entre o livre-arbítrio, o que eu tiro é a rua da direita e da esquerda, certo? São as probabilidades, mas existe sim, pela casa 20 que eu tô vendo aqui. Tá? A casa da casa, que aqui representa a prisão dele em casa, e a casa 20. E abaixo eu vejo a raposa. Então, existe sim a possibilidade da cobra careca colocá-lo em prisão normal. Mas eu vou dizer para vocês, aí podem esperar sanções as mais pesadas possíveis e vai sobrar para todos eles. Por isso que eu falei, nem sei se o Fux escapa dessa. Vai sobrar para Iluministro, vai sobrar para PF, vai sobrar para todo mundo. Sanções magníficas. Para todo mundo. O fato é, tá? Não posso dar prazo, porque existem uma série de energias envolvidas, mas a casa 2 tem a ver com algo rápido, algo que está oculto. E vou dizer o que eu não queria ter interpretado, e talvez eu tenha interpretado de forma equivocada, tá? Mas aqui eu vejo um homem que não é Bolsonaro, porque o Bolsonaro veio aqui. Eu vejo a Casa da Cruz e eu vejo a Casa da Morte. A Casa do Caixão, junto à Casa da Cruz de uma pessoa, representa a morte, o desencarne físico de alguém envolvido nisso. É Bolsonaro? Não. É Donald Trump? Não, macumbeiras. Não. Mas a morte de alguém que está sendo vítima desses processos pelos próximos dias ou próximas semanas vai deixar tudo ainda mais quente. E nada vai voltar ao normal. Então, estamos entrando numa G civil? Creio que de certa forma sim. Ou seja, se não prenderem Bolsonaro numa prisão comum, alguns serão salvos da lei Magnitsky.
Se ele for para prisão comum, nenhum. Por quê? Eu vejo a Casa da Carta aqui, que é a cereja do bolo. Ou seja, de qualquer forma, eu por mim, todo mundo ia receber Magnitsky. Mas o Trump, ele é um homem sensato. Não adianta fazer macumba para Trump. Vocês não raciocinam. Suponhamos, mas não suponhamos que Deus resolva levar hoje Donald Trump para o plano espiritual. Ele tem um vice que tem as mesmas diretrizes. E ele não está fazendo sozinho, ele tem inúmeras pessoas cuidando disso tudo. Eles vão dar continuidade. Vocês não raciocinam, não? É, canhota, né? Canhota não raciocina. Bom, vamos dar continuidade. Para finalizar com a cereja do bolo, a Casa da Carta tem a ver com que gerações? Leis, sanções, vindas de fora para esse povo. Então é o seguinte, eu vou falar para todos que estão aprontando e não é de hoje, deixando esse Brasil de ponta cabeça. Se forrer, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Estão ferrados de qualquer jeito, desculpa o termo esdrúxulo, né? Baixo. Estão ferrados do mesmo jeito. A questão é, se todos vão se ferrar, ou se só uma parte dessas pessoas vão se ferrar. Tá? Tá na hora de cada um pensar por si. Porque o bicho vai pegar, vai sobrar para muita gente, e a gente aqui, que é Girassol, vai assistir de camarote. Ok? Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Que vocês vão ver algo nunca visto na história. Vai ser tanta gente sancionada com a Lei Magnitsky. Até os inocentes vão pagar pelos pecadores. Eu não arriscaria, hein? Bom, de qualquer jeito vai sobrar a Lei Magnitsky. Mas como eu disse, depende da rua que seguirem. Se não prender Bolsonaro, a lei virá para menos pessoas. Se prender Bolsonaro, tá ferrado todo mundo. Todos eles. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Já deixou seu joinha? Deixa o seu joinha. Deixa aqui nos comentários, por favor, Girassol, a sua sugestão para o vídeo de amanhã, quarta-feira. O que você quer? Uma abordagem espiritual com ensinamento? Você quer uma simpatia? Você quer outra previsão? Você quer um caso? Coloca aqui nos comentários. O comentário mais pedido, mais curtido, virá para o ar. Eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana, a proteção da nossa Mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu, nosso Criador Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus estejam presentes na casa, na vida, no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Fiquem na luz, meus girassóis, que haja luz! Beijo da cigana, amo vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Oremos por Bolsonaro. Otcha! De fazer toda a limpeza no seu perispírito. Você vai ter que merecer, porque vai além de mim. Eu faço a mandala com toda a minha energia. Tive procuras, no ano passado eu estou tendo muita procura esse ano. Abri até um dia mais para mandala este ano. Antes eu só fazia aos sábados, agora eu estou fazendo também às terças-feiras, porque a procura aumentou muito. E tem um número limitado para fazer, evidente, porque as pessoas sentiram o retorno da mandala quem fez o ano passado. E quem faz a mandala comigo se sente muito melhor. Afinal, eu afasto negatividade, inveja, tudo que trava a vida da pessoa. Aliás, para quem quiser mandala de luz, nos procure no WhatsApp descrito aqui na foto de capa.